Bom dia, boa tarde, boa noite. Como os times brasileiros pararam, nós também paramos. Mas estamos voltando aí com a volta dos times brasileiros aí, a reapresentação e tudo mais. Voltamos a falar aí um pouquinho do nosso futebol e já trajado do maior de todos os tempos. Passar aí a palavra para o Everton fazer a saudação inicial, que ele também está com saudade de vocês. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar deste programinha chamado Canal Mais Extra ou Canal Extra 90 mais. Para falar para vocês que estamos aí, voltamos, né? Tiramos aí umas férias junto com o elenco dos times brasileiros, junto com o elenco maior que existe, do time maior que existe, que é o Santão. Estamos de volta, assim como o Santos voltou. Voltou e voltou com novidades Querendo, querendo. querendo, querendo, pronto, preparado e querendo. Novidades boas para aqueles que duvidaram. Né? Para quem achou que o Neymar iria para o Flamengo, que o Neymar iria para o Fenerbahçe, que iria para não sei para onde, está aí o menino Ney e está na casa. O Achou que eu homem estava derrotado. está na casa. Eu vou, eu volto e eu fico. E Simples. aonde tudo começou nunca vai acabar. Estes são as entrelinhas que você deve se ligar, meu amigo santista, meu amigo até rival, torcedor que assiste, que eu sei que vocês assistem nós. Isto é as entrelinhas, não precisa ficar fazendo burburinho, não precisa ficar compartilhando o videozinho do Craque Neto, que o Craque Neto entrou em parafuso, entrou em loucura. Ele entrou em loucura Já durante tá essas tirando no férias. fogo amigo, já. Fez mal para ele essas férias. Não fez bem, fez mal. Foi para um caminho que ele não estava preparado para agora. Porque quando os times estão de férias em dezembro, o craque Neto também tá. Então ele É. não tem conteúdo, ele fica quieto. Agora não deu. Agora inverteu em cima dele, ele teve que falar, ele teve que hablar. E hablou um monte de merda, caganeira. É o que ele fala. Vitinho, isso não estava no nosso script, mas antes, como hoje é um início, né, uma volta, a volta de que não foram, eu quero deixar aqui expressar, né, o meu sentimento. E eu não, como o nosso canal ainda não é famoso, e mesmo se fosse, nós não tem rabo preso com ninguém, eu vou falar apontando o dedo Alec, para uns Alec. e outros, para uns e outros aí que fica desejando mal do Santão, falando que é santista, né, seu Rodolfo Gomes? Opa, É Rodolfo Gomes o nome daquele Jão, o famoso Roblox? Tá famoso achando que o Jão. É o tá achando Jão. que você é quem? Hein, para desejar o mal do Santão? Você tá achando que você é o quê? Na fila do pão. Eu não digo. Na fila do pão. E agora? Entendeu? Acho que é Seu grande. açougueiro. Eu quero ver você na Vila Belmiro, seu Rodolfo Gomes. Antes de você dar qualquer palpite, eu quero ver o senhor lá. Eu quero ver o seu sócio rei se está em dia. Eu quero ver se as suas contribuições com o Santos Que ele Futebol gosta Clube de estão ver em salário. dia. Ele gosta de ver salário, então acho que É, é quanto que você interessante. ganha, Rodolfo Gomes, falando do Neymar? Fala aí para nós Quanto ele aí. ganhou da UOL com aquela matéria que ele fez lá? É. Por que o senhor não fala aí quanto que o senhor ganha? Quanto que é o seu salário quando o Neymar te dá clickbaits? Quantas camisas originais o senhor comprou lá na Santos Stories para ajudar o Santos Futebol Clube antes do senhor querer desejar o mal para o nosso time, hein, senhor Rodolfo Gomes? Independente se o menino Ney vai estar aqui ou não, jamais se apegue a jogador, rapaz. Porque se o senhor se apegar a jogador, por que você não se apegou no Léo Godoy? Por que o senhor não se apegou no Vladimir, no Tassiano, que tá aí ainda, no Tiquinho? Por que o senhor não se apega nesses caras também? Vai querer se apegar no Neymar? Por que o senhor não comenta desses caras? Faz vídeo de 1 hora, 50 minutos falando desses caras aí. Entendeu? Por que o senhor não fez um videozinho dilatando o Gabriel Veron ou coisa do tipo?
seu vagabundo. O senhor é vagabundo, o senhor merece peia. O senhor merece peia. O senhor tá entendendo? O senhor é Da vagabundo. pior espécie, porque é aquele que Da gosta de pior ganhar o dinheiro bem, estirpe. ganhar o dinheiro de uma forma muito fácil. Que é a coisa mais Ele fácil hoje de ganhar dinheiro e desviar a atenção das coisas que devem ser realmente feitas é falar do Neymar. Vemos aí fala o craque Neto. negativamente, né? Não, falar negativamente, que é a mesma coisa que o craque Neto faz para desviar a atenção do que está acontecendo com o Corinthians lá. Do Instituto Neymar, eu não vejo ninguém falando o que acontece no Instituto Neymar, como que o Da, dinheiro entra, como que o dinheiro sai, a molecada que ele coloca no mercado de trabalho, as famílias que ele assiste lá de dentro, que ele coloca as famílias nos seus devidos lugares, coloca alimento na mesa dessas famílias carentes da Praia Grande, região ali. Por que ninguém fala desse assunto? É um tema porque não é importantíssimo interessante, para a não é sociedade. interessante para E o melhor, não dar viu? E o clique, melhor, não dá clique, não dá de clique. zero dinheiro do governo, dinheiro zero do governo, tudo investimento do bolso do Neymar. É, mas o Neymar o quê, rapaz? Lava tua boca para falar do Neymar, porque coisa errada você também faz, E fez entendeu? durante a vida E inteira. fez, faz e fez. Então lava tua boca para falar do cara que ajuda a sociedade da onde ele veio, a sociedade que realmente precisa, a parte que realmente precisa, entendeu? Não é da camisetinha para um e para outro aí não que ele tá ajudando. E, Dá ingressinho para um e para outro aí que ele tá ajudando. e o pior, não é nem, eu acredito que não é. Agora falando, tirando até um pouco da questão Neymar. Eu acho que o pior é a pessoa falar que quer que o próprio clube seja rebaixado. É a mesma Pois é. coisa aqui na minha cabeça, minha mãe virar e falar que queria que eu fosse preso, qualquer que É, seja o motivo. Ah, não, quero que meu filho morra. Tu nunca vai falar isso, porque a mãe nunca vai desejar o pior pro filho. lógico. Lógico que Então, não. você como torcedor, você não quer desejar o mal pro seu clube. Tem Jamais. gente que não deseja nem o mal para os adversários, tu vai desejar o mal pro seu próprio clube. Nunca, nunca, nunca. E eu espero que um dia ele me responda, que toda vez eu marco ele nas redes sociais, respondo os seus posts no Twitter, no famoso X aqui, ó. E ele também não responde, porque ele é um cara, além de tudo, omisso com as questões que ele mesmo fala. Porque a minha mãe me ensinou desde pequeno que você tem que fazer o quê? Tudo que você faz, você tem que assumir o que você está fazendo. Não falar palavras ao vento. Homem tem que ter palavra. Ele é um cara que vai falar numa dessa que, eu gravei vídeo. Mas gravar vídeo qualquer um grava. Posso gravar o meu cachorro aqui, vai ser muito mais famoso do que ele falando do Neymar. É isso aí. E falando de um mundialito, que ninguém ganhou nada ali. O único que pode falar que ganhou alguma coisa foi o PSG esse ano. E ninguém ganhou ainda nada, porque nós estamos em intertemporada aqui. Não vou também desmerecer os clubes brasileiros que se classificaram aí para as oitavas de final, como o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, que ainda estão vislumbrando chegar ao rumo ao topo, né? Lá da Libertadores. Então, ainda não ganharam nada. É o famoso Mundialito, né? Mundialito, É, assim, que foi para tentar tirar a atenção de Messi, foi tentar para tirar a atenção de Cristiano Ronaldo, e sem os grandes no movimento mercado, porque eles já tiveram prejuízo, com questão agora falando de jogo bom e jogo ruim. Não estou falando disso. Estou falando de financeiro. Financeiro, eles tiveram uma operação que não foi válida. Então, o Vitinho, financeiramente não foi válido para ele, porque para a FIFA mesmo, porque não tinha os seus grandes. Não tinha. mas você Só sabe o que tinha que o aconteceu? Messi, na verdade. Você sabe o que que aconteceu com esse Mundial? Esse Mundial foi o seguinte. Esse Mundial ele começou em 1969. E o primeiro campeão quem você acha que foi? Esporte? O primeiro campeão do Super Mundial
Real É Madrid. o time que está aí, ó, na sua camisa. Que isso? O Santos Futebol Clube foi o primeiro supercampeão mundial. Em 1969. Você já ouviu quando eu falava para o nosso amigo lá, aquele amigo lá que falava Que o que é Real Madrid, madridista? ele É mesmo. esse campeonato. Entendeu? Que o Real Então, a Madrid fugiu história de nós? a história se repete anos e anos a fio. E o Santos é o pai Abraão do futebol. Tudo que os times aí querem ganhar, o que os times querem fazer, o Santos já fez. Esse é um título que o Santos tinha que dar mais valor. O Santos é o primeiro supercampeão mundial. E E poderia colocar lá. A Inter de Milão também fugiu porque eles jogaram, o Real Madrid jogou o BO na mão da Inter, a Inter tomou um sapeco lá e não quis vir no Brasil, falou, deixa aí, deixa quieto, nós não vamos gastar dinheiro à toa e perder. Depois de 69, ficou o Mundial aí que todo mundo conhece, que é o do fim do ano, que é o Mundial que o Palmeiras está atrás até então, porque a FIFA não reconheceu o Palmeiras como campeão mundial, Mas reconheceu de 60 para frente, então nós somos bicampeões mundiais. porque a Champions League começou em 1960. Então, o que que acontece? Em 2000, teve o primeiro modelo desse mundial que está aí rolando agora, foi o primeiro modelo, foi em 2000, que foi o que o Corinthians ganhou, né? Não, Só que o foi um Corinthians modelo, roubou o Vasco. pô, o pior Porque a de gente tudo, tem imagens que é desde sempre. É desde sempre. não, o O Corinthians é o time time do do crime. crime. O Ele tá Corinthians é o time sempre do crime. Já até o Frank já tá soltando uns é. bagulho aí do Daqui Corinthians. a pouco esses podcasts aí que fala de polícia aí. Ah, já tá falando. Vou deixar aí a referência do Iconografia da História, que é um canal que fala de segurança pública, como ele mesmo fala. É muito bom o canal. E ele ainda não tocou nesse vespeiro, porque quando começar a tocar no vespeiro, vai cair gente, vai cair gente. E o senhor São Paulo SPFC também está lá na lista de pagamentos de alguns, de movimentação. Mas como eu não sou um canal de segurança pública, eu deixo aí para os especialistas. Mas de futebol nós entende. O Corinthians é o time do crime mesmo. Ó, esse Mundial de 2000, o que foi engraçado é que, assim, o Palmeiras Eu foi era campeão. não lembro de nada disso. Ó, o Palmeiras foi campeão da Libertadores de 99 Certo. e o Vasco da de 98. Sim. Quando foi em 2000, a FIFA veio com as suas, né, Peripécias. com seus rankings. Vamos fazer um campeonato, Hum. um mundial e do estilo de uma Copa do Mundo, pega os últimos campeões continentais e bota para jogar. A mesma coisa Quem que foi fizeram agora. É a mesma coisa, só que só teve dois grupos, né? O grupo A e o grupo B. Certo. Quem foi o campeão da Libertadores? Palmeiras e Vasco, 98 e 99. Do outro lado veio o Real Madrid e E Manchester o United, Manchester United, eu lembro. os dois que ganharam os A mundiais Champions dos dois League. certo? Certo? Certo. E na Europa lá, na África veio o Raja Casablanca e veio mais um time desses aí da África, né? Da Arábia. Beleza, campeão. Quando o Palmeiras viu que tinha o Manchester, os caras falaram, pô, não vai perder duas vezes pros caras, né? Vai ficar Nós não, feio. nós não vamos perder. Só que o europeu odeia esse tipo de competição. Quem gosta do Mundial é o brasileiro. Porque gosta Nós, de brasileiros, falar. gostamos do Mundial. Os caras não gostam. Os caras gostam da Champions. O europeu gosta da Champions League. E os caras veio pro Brasil para curtir o Brasil. Entendeu? Os ingleses veio aqui, tomou um sacode do Vasco lá no Rio. O Real Madrid tomou um aperto do Corinthians aqui, perdeu o jogo pro Corinthians. E o Não, Corinthians mas entrou como o nesse cara foi balaio todo. convidado. O Corinthians entrou nesse balaio todo por ter sido o campeão brasileiro do ano de 99. Essa foi a verdadeira história. Se o Palmeiras não tivesse medo de jogar o Mundial, Podia ter sido campeão mundial. poderia ter sido campeão mundial.
entendeu? Então tu quer O- me E, e, dizer que e o já Palmeiras, a conta errada, desculpa, de dois mundiais com uma Libertadores é culpa dos porcos mesmo. É a culpa é isso. dos porcos. Ah, Eu falo, mano, os times têm dó dó. do Corinthians. Os times têm dó. Fazem de tudo pro Corinthians E estar o em pior é que evidência. se você for nessa telenauta desde o início, desde o Campeonato Paulista do ano passado, que nós começamos aí a nossa trajetória, o Everton sempre falou que o Santos tem dó do Corinthians. O Santos tem dó. Ó, o Santos, ontem eu vi eu devia ter tirado um printzinho que ia dar uma matéria legal pra nós aqui. O técnico mais vencedor do futebol brasileiro é o Lula no Santos. 21 troféus entre brasileiros, paulistas, continentais, intercontinentais, Intercontinentais, intermundiais e mundiais. mundiais. E o super mundial, entendeu? O mais perto que tem aí Eu, tem 8, 9, é o Tele, acho que tem 10, que foi o Tele do São Paulo, que teve 10, ganhou tudo em 92 e 3, uhum. entendeu? E o Lula no Corinthians, o que ele fez? O Lula no Corinthians roubou o Corinthians. Ó, a gente ia falar do Mundial, mas um assunto puxa o outro, né? Você sabe que o Corinthians me lembra muito um time. Hum, É seríssimo isso que eu vou falar. E a forma como eu descobri isso tudo parece ser uma piada, mas de verdade não é. Um certo dia eu estava voltando do interior, eu não me lembro para onde eu fui. E eu tive que parar num posto de combustível para abastecer o carro, lá no interior mesmo, na saída ali da cidadezinha que eu estava. Acho que era Bauru, era distante da capital de São Paulo. Então, eu parei o carro e comecei a conversar com o frentista e percebi que o frentista era gringo, falava um português meio diferenciado do nosso. Eu perguntei, e ele viu a camisa do Santão, e ele já falou: Santos, Pelé, Neymar. Falei: sim, Santos. Você conhece o Santos? Ele falou: sim. Aí ele abriu o jaleco dele do posto que ele trabalhava lá, né? Da bandeira dele. E era a camisa do Santos de Angola, Santos de Luanda. Pô, esse Santos aí é o Santos que é o primeiro, ou talvez o único Santos que realmente e declaradamente fala que é por causa do nosso Santos aqui. O cara, sim, sim. E o cara começou a me contar a verdadeira história desse time. E, mano, tem tudo a ver com o Corinthians, mano. E o final é tão glorioso que eu quero que aconteça o mesmo. O que que ele me falou? Que esse time, o Santos de Angola, eles queriam que fosse o time do Pelé. A mesma coisa do time do Pelé. Começou a contratar os melhores jogadores para, e de fato, o time ser gigante. E o time logo começou a ganhar notoriedade na África, mano. Começou a ganhar tudo ali no continente africano, as Copas da África, os times começaram a ganhar tudo, só que logo começou o dinheiro faltar. Quem que assumiu o time? O governo federal da Angola. opa. E os caras começaram a injetar dinheiro no time. Hum. Só que eles começaram a perceber que o futebol é uma bola que gira muito rápido, se é que você me entende. Ela cresce. E ela cresce pro lado positivo e negativo. É igual E bola os de caras neve. começaram a meter dinheiro no time e o dinheiro começou a ficar muito bom ao ponto dos caras esquecer do campo bola. Só metia dinheiro no time, metia dinheiro, metia dinheiro, metia dinheiro. Quando foram perceber, a Angola tinha quebrado. O país da Angola tinha quebrado. E aí os caras foram meter uma auditoria ali no caixa do país, né, mano? Pô, o país era autossuficiente, era Ah, um dos então os maiores. caras foram fazer um inventário. Os caras foram fazer um inventário ali do país, né? Pra onde tinha ido o dinheiro. Quem mexeu no meu queijo, já diria o livro, né? Pô, a hora que os caras viu, mano, o dinheiro tava tudo no Santos, Foi de Angola. sacudir a coruja. O time faliu, o Hum, país quebrou e o hum, dinheiro sumiu. hum. Te lembra alguma história essa daí? Ah, me lembro o INSS aí que tava acontecendo aí.
entendeu? E aconteceu tudo isso. Os caras tiveram estádio, era o maior estádio das Áfricas, era o melhor time, era o time que tinha melhores contratações. Ou Uma seja, hora, o Cato tá me falando que o Corinthians vai fechar. É isso. cara, você sabe que assim, ó, você é uma pessoa lúcida e estudada. Se a gente vira uma SAF hoje, o Hum, Santos Futebol Clube precisa acontecer o quê com esse CNPJ? o, ele virou empresarial. Então Então, o já CNPJ, trata o imposto, toda a parte burocrática é diferente. o CNPJ associativo vai morrer. Vai E morrer. mesmo que compre o CNPJ, é outro dono, é Uhum. outra situação. A Então, o razão time, social muda, tem toda uma questão burocrática. entendeu? Então, o time faliu, o time quebrou e agora vamos para outro caminho. Se acontecer, no mínimo, isso com eles lá, Hum. eles estão num lucro muito grande. Ah, mas já tem o dono. O dono tá lá. E ó, vou falar porque um amigo nosso, ele tava com medo do antigo presidente voltar. Mas eu vou falar baixinho para ele entender. Porque ele vê o vídeo. Ele sabe Sim. disso. Ó, não vai achando que tá só o Ronaldo sozinho, não, tá? Porque quem salvou a vida do Ronaldo lá atrás foi um tal de André Sanches. E ele tá comunadinho com o Ronaldo. Ele só não tá, como diz um antigo chefe meu, ele só não tá na mídia. Ele Ele só não só tá não na tá na mídia. mídia. Todo mundo esqueceu ele. Aí os caras tentam ressuscitar de vez em quando e ele como, ó, calma, não vai falar de Só mim que, não. mano, um bagulho que eu vi esses dias aí dos caras no canal do Marco Belo Júnior. Se você quiser saber de Corinthians, Marcos Belo, o cara da Transamérica, é o cara do Corinthians. Ele falou um bagulho, mano, que eu fiquei pensando e falei, cara, como o torcedor do Santos, mano, reclama de barriga cheia, né, velho? É, mano. Olha como que funciona a votação no Corinthians. No Corinthians você tem dois associados. Você tem o associado do fiel E torcedor, você que é não o, vota. que é o cara que vai no estádio, e você Uhum. tem o associado do clube. Quem vota é o associado do clube. Ou seja, tanto faz. Às vezes é o cara que paga muito mais. Então não vai Não, ser. o cara que é associado do clube é como se fossem os nossos conselheiros aqui no Sim, Santos, sim. entendeu? Aí o que que acontece com esses caras? Só podem Eles que ser, votam. só pode ser 300. Não Uhum. pode ser 301. É Não só pode. 300. E nós que decide, quer queira, quer não, de todos aí, contando os três que estão meio que na pindaíba aí de falando financeira e até um pouco de estrutura, que é o Santos, São Paulo e o Corinthians, o Santos é o menos pior. Aí, o que que acontece? Os caras falam assim, pô, ou existe Augusto Melo ou André Negão. Hum, Pô, mas só que o que que aconteceu? O André Negão perdeu, não perdeu? perdeu, mas ele tá lá dentro dos 300 também. É isso. Aí, o Augusto Melo não saiu fora? Quem assumiu foi os caras de novo. Quando for a votação, quando for a votação daqui um ano, que for a votação para votar de novo, o que que vai acontecer? Não, vai ter o impeachment agora em agosto, Não, graças a não. Deus aí. Não, Na deixa o impeachment. semana, Ó, na nós. semana do aniversário da minha mulher corintiana, vai ter o impeachment do time dela. Não, nós tem que. Ó, o Memphis tem que ficar no Corinthians do jeito que tá. É isso O, mesmo. i- esse bagulho do impeachment tem que ficar rolando, não tem que ter impeachment agora. Não, tem que ter impeachment lá em novembro. É, tem que ficar rolando o bagulho. Tem que ficar. Coisa ruim não pode acabar logo. Senão é cemitério. Tem que ficar rolando, mastigando isso aí até o fim do ano. Aí o que que acontece? Existe lá a chapa A, B e C. Hum, Os caras olham na chapa B e falam, pô, mano, a chapa A vai ganhar. Então vamos acabar com a chapa B e nós emboca todo mundo na A. E os caras da C já sabem que vai perder, mas é a única chapa que vai ficar, entendeu? Então é chapa A e chapa C. é o famoso centrão. É, aí a chapa A ganha e a chapa C entra de vice. Então, ou seja, tá todo mundo junto, amigão. Não existe no Corinthians um cara que é inocente. Aí eu te pergunto, por que que uma torcida organizada quer Hum, comprar o bagulho que tá devendo 3 bilhão?
Se não rola dinheiro. Ah, Pô, pra cima de mim, não, como, tio. como eu vi num vídeo. Corinthians é nóis, tio. Ai, ai. Mas, ó, vamos falar de Mundial. Vamos falar de quem Cara, realmente é médio para grande. Porque lá no vamos. Mundial nem todos são grandes. Visto o que aconteceu hoje aí, Peraí, começamos a. peraí. Opa, olha a fogueira. Quem tá aqui? Fala assim, Ui! oi, pessoal. Fala oi. Tá vendo lá atrás a fogueira? Cadê aquela fogueira? Aqui é porque Olha lá de você também, ó. Lá atrás. queimando. Tá queimando, Tá mas cadê ela? queimando. E olha a velhinha tem que estar acesa. Ó a velhinha lá, ó. Ó a velhinha. Velhinha. A vela. A vela. E aí, como que era? Continue. Não, a classificação foi uma piada. Já mostramos que na América só tem América do Sul, só tem o Brasil, só tem o Brasas. E mesmo jogando de uma forma não muito vistosa, a gente conseguiu ser eficiente aí os times brasileiros, tanto o Fluminense, Flamengo, tanto o Botafogo e o Palmeiras. Então, a gente conseguiu aí a classificação e falando muito bem dos times europeus, estão jogando com o freio de mão puxado. Acredito que dos que classificaram, só dois têm uma vontade assim de realmente vencer, de uma vontade diferente, que é o Bayern e o Manchester City, por tudo que viveram na última temporada. O Manchester City não foi campeão de nada. No ano que é o único ano do Guardiola que o Guardiola não ganhou nada, foi o último ano. Então, o cara perdeu o final de Copa da Inglaterra pro Crystal Palace. Ah, mas o time era bom, que não sei o que. Tava azeitadinho. Gente, é o Manchester City e o Crystal Palace. O Crystal Palace não é nada na Inglaterra. É como um time de alto grande escalão aí do Brasil perder para o CRB a final da Copa do Brasil. Não tem como. É inadmissível. Então a gente meio que equiparando as realidades, acredito que o Manchester City venha com um pouco mais de vontade e o Bayern, porque teve essas duas, mesmo o Bayern ganhando, a eliminação na Champions pesou muito da forma que foi. Então, eu acredito que eles estão se reestruturando. É diferente do Real Madrid, que o Real Madrid hoje ele está vendo como vai ser o time na mão de Xabi Alonso. E, sendo bem sincero, tem jogadores dentro do Real que não estão felizes. O Real tá com um clima ruim. O que tá evidenciando em campo, os caras podem ganhar, os caras podem perder e tudo mais. Não estou falando campo bola, mas o clima dentro do Real entre os jogadores não tá legal. É visível. Então, É, só o fato do Mbappé não querer jogar o bagulho e falar que tá com diarreia e não é tipo, legal. falando além disso, da questão do Mbappé, o Mbappé eu falei pro Everton, o Everton tá de prova aí, e falei com várias pessoas que eu conheço que admiram o Real Madrid, gostam bastante e tal. Eu tenho parentes que gostam muito por causa do FIFA e tudo mais, do Cristiano Ronaldo e afins. Eu sou um cara que eu sou um pouco mais apegado com o Barcelona porque é o time da infância, assim, vendo Ronaldinho, Deco, Eto'o. Então é o meu time que eu lembro ali, o Barça de 2005, 2006. E eu tenho parentes que não. E isso eu falei para eles quando o Mbappé foi para lá. Eu falei, o time não vai ganhar mais nada enquanto esse cara estiver aí. As goleadas que os caras tomaram pro Lamine Yamal sozinho, praticamente só jogando ele e o Rafinha no Barcelona direito, porque o Lewandowski já tá velho e já não tem joelho. Tá jogando muito pouco. Talvez esse ano vai ter um time um pouco mais encorpado com o Nico Williams, que já tá praticamente fechado.
No Real Madrid, aí você vira a página pro Real Madrid, o Rodrigo já está insatisfeito, não veio para a convocação, deixando claramente para o Ancelotti, na última convocação que teve, que ele ia resolver a vida dele, e ele não estava contundido. Ele não estava se recuperando de uma contusão de muito tempo, ou algo do gênero. Ele só não quis vir porque ele estava resolvendo a vida dele. Posso dar um conselho pro Raio? Ah, Rodrigo, volta pro Santos. vai pro Santos. Um aninho de agora Até a Copa. até a Copa. De agora até a Copa. Eu não acho Ó, que ele fará isso, porque esses cara não tem o culhão que o Robinho teve. não tem. A honestidade de falar assim, ó, eu preciso voltar Até alegria com o futebol. a ter aquela vistosidade. O único lugar que eu vou ter agora, assim, ó, é em Santos, mano. É o É Santos. no Santos. E gostou, Porque tá? E o Santos tá ali, ó. Só tá alimentando. namorando. Tá Deu namorando. uma salinha pra ele, ó. Teu nome aqui, ó. Do lado da do Neymar. Ô, ô, ô. Ó, agora é o seguinte, o rei é o Pelé, O o príncipe é o príncipe é Neymar. o Neymar, mas o primeiro-ministro pode ser você, pô. É, e tamo junto. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não importa. E o Neymar é tão humilde que ele passa a coroa pra você um pouquinho, É, se ele for dá esse o 11. caso. Mas sem brincadeiras à parte, eu acho que faltaria isso, mano, um pouco de coragem para alguns jogadores fazer isso. Mano, eu não tô desempenhando aqui, não tô bem aqui. Por exemplo, Melhor ir embora. se o Rodrigo sai hoje e vai pro Liverpool para tentar a sorte, tudo bem. Ah, Cara, mas vir pro Santos seria algo concreto? Não, não seria concreto, mas o nível do futebol aqui, ele está muito acima do futebol, do uhum, nível dos jogadores que praticam o esporte aqui. sim. Então E ele é que falando muito, sobressai. desculpa, e falando um pouco do futebol espanhol. Gente, hoje em dia realmente três time acabou, mano. Tu Mas tem sempre foi, os Vitinho. caras só se preocupavam, tipo, antigamente era o Betis, aí agora é o Atlético de Madrid. Só mudou a figurinha. Ô, Vitinho, o que aconteceu no Real Madrid? O que aconteceu na Espanha foi o que o Flamengo e o Palmeiras tentou fazer no Brasil, só que não deu certo. Não é que não deu certo, até deu certo se você for parar para olhar bem minuciosamente. Eu acredito que tenha até dado certo por um período. Acredito que não foi da forma que eles conseguiram no final. Só que o que acontece? A espanholização do futebol lá, aqui no Brasil, foi através dos dois, um de costas para o outro. Então, os Uhum. dois entrou em guerra E e começou a quis, brigar entre si. e quis se matar, e os outros ficou um pouco mais distante. Mas quando lá a La Liga assumiu o campeonato espanhol, os bancos lá começou a injetar dinheiro, que meteu bala em cima do Real Madrid e do Barcelona, os outros times ficou muito abaixo, mano. O que eu falava pro Saulo lá na loja? Ô, mano, o Real Madrid ou o Barcelona é só ganhar os dois clássicos, mano. O Real Madrid não vai perder pro Alavés, o Real Madrid não vai perder pro Osasuna. Osasuna, não vai perder pro Retafe, não vai perder pro Girona, Cara, não vai perder. até eu jogar FIFA com mais consciência, eu não sabia de outros dois times da, da Liga Espanhola. Eu sabia Mano, não do tem. Betis por causa do Denilson, porque era um cara que vivia um pouco na seleção. E só. Pra mim, o Betis Ó, era o top 3, era Barcelona, Real Madrid e Betis. se você for colocar aí uns times de tradição da Bilbao, pô, Espanha, é de tradição, pô. quem? Até o Bilbao tem tradição. O Bilbao tem tradição. É que o Bilbao, ele tem uma história que é o seguinte, só joga jogador catalão Da base. lá, E também da da base. base lá. É só isso. Então os caras se seguram ali, né? Às vezes eles conseguem montar um time legal, às vezes não. Mas, Uhum. mano, ó, o Sevilha é um time que, mano, o Nossa. Sevilha, o Vídea Sevilha brigou pra real. não Vídea cair, real, mano. velho. Vídea real, pô. Vídea Real, o Atlético de Madrid fez vexame nesse, tudo bem. Os caras quis jogar de pé fofo, jogou com o pé fofo, mas os caras fizeram um puta vexame nesse mundial, mano. A forma como perdeu pro PSG, a forma Pô, como
Desculpa, Jogou. Simeone, mas, pô, teu filho não pode ser titular. Não, não dá. Leve o Yuri Alberto, pô. Tem o Yuri Alberto aí, leva o cara, pô. Não, mentira, Um bom nome pro Atlético de para Madrid. com isso, porque ele tá indo pro Nottingham Forest jogar com o nosso querido Jair. Para com Eu isso. acho que não vai mais, hein? Quem é o Jair? Você assistiu o jogo hoje, né? Assisti ele e o Igor Jesus já não tava muito afim de ir, mano. Acho que vai Eles. dar bode por causa lá do bagulho que aconteceu na França. Mas isso a gente traz em outro vídeo, porque tá todo mundo perseguindo o senhor John Textor devido ao que tá acontecendo lá na França. Mas isso comentaremos, até deixo uma sugestão aí pro nosso amigo Everton que manja um pouco mais das leis do futebol, fazer um vídeo até sozinho comentando um pouquinho disso porque a gente brinca aqui com situações até um pouco sérias, deixando um clima mais leve, mas essa questão do que aconteceu com o Lyon é loucura, mano. É É loucura. loucura. Mas, mano, se você for parar pra olhar que você tá querendo dizer de SAF, você tá querendo. Ô, mano, você tá vendo o que tá acontecendo no Atlético Mineiro? É, a mesma coisa. Pô, o Atlético Mineiro tá com salário atrasado. O Atlético Mineiro e o Corinthians só não tem o crime organizado. Mas as dívidas são iguais, mano. Mas as dívidas são Então tu iguais. quer dizer que o Atlético só tá pior porque não tem o crime organizado a favor dele, é isso? Não, o Atlético só está melhor um pouquinho que o Corinthians porque não tem o crime organizado comunado com ele. Ah, entendi. Porque o problema do Corinthians hoje está sendo, Uma voltando até a pizza, falar uma nisso, fatia de pizza, R$ 41.000. Os ingredientes devem ser de outro mundo. ó, no dia que eu postei isso daí lá no nosso grupinho, eu postei, obviamente, sacaneando o nosso Eu rival. fico em silêncio. O nosso rival. Mas vamos supor que os caras falaram assim, ó, vamos fazer uma festinha e comprar aí umas pizzas, né? Fazer um. Pô, é uma fatia. Não, não. Everton, nós trabalhamos com nota fiscal, pô. Tu sabe Calma, que isso calma, dá errado, calma, cara. calma, eu vou chegar lá, calma, eu vou chegar lá. O cara fala assim, ó, pô, vamos fazer uma festinha e comprar umas pizzas, Correto. Eu né? penso nisso, eu pensei Vamos nisso. comprar umas pizzas. Só que assim, em vez de você fazer várias notas, você vê Hum, o que que a gente deve e faz uma nota fiscal só. Talvez, por isso que o cara colocou uma pizza não, foi uma fatia. de vários sabores, entendeu? Só que o Mas que que isso é loucura, aconteceu? pô. Não O pode cara deixar. esqueceu, o cara esqueceu Hum, que hoje em dia é o momento da tecnologia. E a pizzaria inteira custa R$ 80.000, o capital da o pizzaria. budget Os caras pagou 41 mil, numa fatia. metade da pizzaria. Ou seja, o Corinthians investindo em outros ramos, porque já sabe que o futebol vai acabar. Então vamos para a pizzaria. Servir o rival que está no Mundial jogando, que é o Palmeiras. Mas, mano, falando rapidamente aí desse Mundial, daquilo que eu vi, Hum. daquilo que eu Que viu observei. muito mais jogos que eu, porque eu larguei e foi mal família. Eu assisti quase que todos os jogos do Mundial, adorei, foi uma experiência muito boa. Como eu estava dizendo mais atrás, né, que esse Mundial existe há um tempo, a FIFA gostaria de ter feito. Eu achei que a FIFA acertou no modelo do campeonato. Isso vai Eu acho que voltar, teria né? que, eu acho que teria que modificar os calendários para acertar para todo mundo, Sim. porque se joga para o fim do ano atrapalha os brasileiros, sul-americanos. Se joga para o começo do ano ou meio atrapalha os europeus. Então deveria de acertar esse calendário. Por outro lado, é de 4 em 4 anos também, né? Então quem Tá faz contratinho, sofrendo? pô, é uma vez só também, né? Vamos e convenhamos. Mas assim, cara, ó, falando de grupo, meio que de grupo a grupo daquilo que eu lembrar de cabeça. Eu me decepcionei muito com os estrangeiros. Vamos assim, ó. O Everton, dia 11 de junho, pré-estreia do Pré-mundial. pré-mundial, pré-estreia. Eu acho que nenhum brasileiro vai conseguir passar. Eu acho que o nosso futebol está muito abaixo Também e acho. nós, né, nós não vamos
Everton, você acompanha o time do Messi? Não, mas é o time do Messi, né, e tal. Imaginava que o time era melhor. E eu ia falar pra tu, mano. Eu achei que nem eles iam passar, mano. De verdade. Eu também achei que não, mas eu achei que ia dar Porto e Inter Miami, porque eu achei que era um time melhorzinho. Porque você viu que o time jogou, a hora que o time apertou um pouquinho o Palmeiras, o time do Messi, os caras meteu 2-0. Uhum. Então eu achei que era um time melhorzinho. Mano, pra mim, a hora que eu vi os times brasileiros, o Botafogo foi o que me impressionou primeiro, assim, foi o que me surpreendeu positivamente, porque eu não imaginava que o Botafogo também fosse ganhar nem do time lá dos Estados Unidos. Também não achei. Eu achei que ia tomar 3 cocos o Botafogo. Então foi o time que me surpreendeu positivamente. O time que me surpreendeu médio, nem line, nem fly, nem flu, foi o Flu. Eu achei que o Fluminense ia tomar uma goleada do Borussia e foi o melhor jogo dos caras, foi um empate. Aí eu achei que o que que iria acontecer? Que eles iam ganhar do Russan e do Mamelodi mais fácil. O jogo contra o Russan, os caras jogaram, mano. Tipo assim, é Calça o jogo, desmolhada, tá? é o jogo, é o jogo. Olha só o que eu vou dizer, hein? O jogo, o que aconteceu com Fluminense e Russan é o jogo que coloca time para ser campeão, tá? Uhum. Porque o Fluminense estava perdendo de dois Uhum. a um, E o virou. Russ estava sendo eliminado do campeonato com as combinações de resultado. Certo? O Russan teve a oportunidade por 2 vezes de fazer o 3 gols, o E não terceiro gol, né? fez. Não fez. O Fluminense empatou. E O virou. Russan teve a oportunidade de fazer o terceiro gol, ou Sim. seja, era para ter sido 5, não fez. O Fluminense virou, fez o 4 e conseguiu ganhar do Russan. Quando o Fluminense jogou contra o Mamelodi, se tivesse o Guilherme no ataque, teria ganhado de uns 3-0 do Fluminense. O Mamelodi. E o Mamelodi só não passou de fase porque ele teve a infelicidade de meter um gol contra no Borussia. Que o Borussia foi jogar bem, com o pezinho bem fofinho também, esse Mundial. Bem. Tu viu o gol? Que loucura, mano, do Guinazzi. No, esqueci o nome do atacante. Mano, o goleiro tocou pra ele. É, o goleiro do Mamelodi é da escolinha do Sampaoli. Ele tocou pra ele. O cara só devolveu a bola um pouco mais forte no canto, tá ligado? Então o Fluminense passou meio que tipo no Bumba Meu Boi. Da maneira que eu achei que ia passar. O Flamengo eu sabia que ia passar de fase por causa do grupo, que era um grupo muito fraco, foi o pior grupo que pegou. Uhum. E os Tinha a outros, vida mais fácil, na verdade. e os outros times eu achei que seriam melhores. Eu achei que o melhor grupo, o grupo mais da hora, foi o grupo do Manchester City e da Juventus. Pô, do Eu Pachuca, não, moleque. Muita não conheço loucura. nenhum jogador da Juventus, sendo bem sincero. Mano, eles fizeram o que. Eu, sem querer te cortar, mas já te cortando. Mano, eles pegaram um monte de africano, mano, um molecado e falou: ai, vai jogar vocês mesmo, mano. É E Calulu, é. Mano, tem muito cara bom, mano. o Tudo irmão do Thuram africano. tá lá também. O Churran. Mano, os caras que. Cara, a Juventus, desde aquela que. E eu vou falar sendo bem sincero, desde quando perdeu aquela final da Champions League pro Barcelona em 2015, a Juventus, moleque, se matou, mano. Cara, ele era Mandzukic, era o Daniel Alves, tinha muito cara bom, mano. Do Mas você nada, sabe qual mano, que é o problema do os caras futebol italiano? envelheceu e os caras foram embora, mano. E acabou, mano, a Juventus. Ó, eu vou te falar o problema do futebol italiano e o problema da Juventus. O problema do futebol italiano é que os caras é um futebol velho. Se você Uhum. pegar a Copa que os caras ganhou de 2006, 2006, aqueles caras jogou a Copa de 94. Todos. todos eles. Buffon, Totti, Totti, Luca Pirlo, Toni, Luca Toni. Os caras eram velhos. Filippo Inzaghi, Gilardino. Gilardino, Os cara tava na Copa de 94, não, de 98. Shevchenko. 94. 94 era a Copa do Ancelotti e do Baggio, que o Brasil ganhou. Os caras estavam em 98, mano. É uma seleção velha. E os caras, quando foi que trocou essa geração, os caras não foi mais pra Copa.
A Itália não foi para a Copa se eu não me engano, Pô, de o 10. Jorginho do Flamengo não levou os caras pra Copa, é isso que tu ia me dizer. É, foram para de 2014 e depois não foi mais. Então a Itália E morreu. lembrando que em 2014, a gente lembra muito do 7-1 e tudo mais, que foi a maior, a vexatória, mas antes do Brasil tomar a goleada, todo mundo falava que a Itália tinha morrido, porque tinha Sim, sido eliminada de uma forma vexatória na fase de grupos. o Brasil meteu 3 na Copa das Confederações no ano antes, na Itália, pô. Então, A Itália morreu faz tempo. E o que que aconteceu com a Juventus? Os caras simplesmente tinha a injeção de dinheiro da Jeep, hum, né? E os caras simplesmente pegou e catou o dinheiro todinho da Jeep e meteu no Cristiano Ronaldo. Só que eles esqueceram de montar um time para jogar pro cara, para jogar para ele. deixou o que tava lá, reduziu o salário de todo mundo, e o time não era bom, gente. Buffon E fora saiu de campo, os operários da da Jeep. Jeep entrou contra o time pedindo de volta os seus dinheiros que estavam ali, que os caras estavam se sentindo lesados. Então, o que aconteceu com a Juventus foi isso. E a Juventus é o maior time da Itália, não estou falando isso. Não estou criticando os 35 escudetos que temos lá na Juventus. Mas a Juventus é o time da máfia, é o time do crime. Quem foi o time rebaixado? Por causa de esquema de aposta. Isso mesmo. Entendeu? Eu ia lembrar disso, mas Tudo se combina entre os pretos e os brancos. alvinegros. Entendeu? Os pretos e os brancos. O, Ah, o nosso time não é preto e branco, o nosso time é é branco e branco e preto. preto. É o time dos caras, os preto e branco é eles, é com eles mesmo. O nosso preto é a nobreza, não é o preto da sujeira, da imundiça. Entendeu? Nosso amor o branco é o do amor e o preto é da Da nobreza. nobreza. Entendeu? Essas são as Acontece, cores de um time acontece. que E eu amo ó, com certeza. esquema de aposta, é mesmo. O que aconteceu com a Juventus foi isso aí. Aí, E aí, vou deixar a pergunta para tu já emendar. Quem tu acha que vai ser campeão pra gente encerrar o vídeo antes, cara, depois é, que tu um, fizer os é, seus comentários? é assim, ó, é um campeonato, como eu estava dizendo, bem gostoso de você assistir. Como eu disse, assisti bastante times aí, os Chelsea tomou, brasileiros acabou de mistos. tomar um calor, tá? Quem? Chelsea tomou um calor do Benfica. Quanto ficou esse jogo? Tava 1-0. Mano, tava 1-1. Eles tomaram o gol, aí pausou por causa da tempestade. Não, pausou. Aí deu uma pausa nobre. Pô, 4-1 pro Chelsea. O Benfica tava bem, tá ligado? Então sobrou Chelsea e Palmeiras, né? De novo. Acho que é Chelsea e Palmeiras Chelsea e Palmeiras. Aí e. amanhã continua. Os jogos do dia vão se encontrando. Então amanhã. É. Não, Bom, amanhã não, pô. Vai ser, eu acho que na. Eu acho que é terça-feira, pra falar a verdade. sexta-feira. Sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem o Palmeiras. É, então, porque eu achava que seria na quarta ou na quinta por conta do. Que é do calendário, mas tá certo, tá certo. Aí, bom, vamos lá. Cara, assisti, como eu falei, jogo de todo mundo. Eu achei que o Monterrey também foi um azarão. E o Pachuca com o zagueiro que precisou de dinheiro para sua esposa ter o seu filho. No São Lucas, né? No São Lucas. Precisou de 50 mil para Ele não pagar. foi para os Estados Unidos. Cara, um time que eu acho que pode ir um pouco longe, não vai ser campeão, mas um time que vai ser a zebra das oitavas, vai ser o Monterrey, vai eliminar o Borussia. Você é louco, não, mano. Tô te falando, mano. Sabe por quê? O Monterrey tá jogando que nem o futebol argentino, mano. O Catimbeiro pra Monte caceta. vai lá, mastiga o jogo, mastiga o jogo, mastiga o jogo, arruma um escanteio e bota na cabeça do Sérgio Ramos que é gol, mano. É assim que os caras tá indo. Abriu o olho, Santão, porque ele é amigo do Ney. Traz o cara, mano. Aí, beleza. É,
Real Madrid e Juventus, mano. Esse daí foi o jogo que me pegou, porque a Juventus Não é merecia um pouco Juventus mais e longe. Manchester City? Não, a Juventus estava no grupo do Manchester City. Puta que bosta. É Juventus e Real e Manchester City. É um Puta, um time time fraco. grande também. Não, é um time grande. Por isso que eu até perguntei. Deixa eu ver Não, aqui. vê aí, mas eu acho que não é um time Só tão pra grande, não. confirmar, não tô desconfiando de tudo, não, pelo amor Não, de não, eu não Deus. lembro de quem que o City. Não, é Manchester City e Al Hilal. Manchester Putz, City e é Al isso Hilal. mesmo, é isso mesmo. E aí é Real Madrid e Juventus. Cara, Real Madrid e Juventus tem que ver como que o Real Madrid vai jogar. Se Se o Real o Madrid Mbappé for vai querer afim, jogar. se o Real Madrid for afim de jogo, o Real vai ganhar, não vai massacrar a Juventus. Mas se o Real Madrid jogar que nem jogou contra o Salzburg, a Juventus ganha. Porque foi um jogo aberto, um jogo franco, um jogo que, cara, se o Real Madrid, se o Salzburg tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha conseguido o melhor resultado. Então, tu quer me dizer que o Palmeiras vai ser o único time que vai jogar com o europeu? Não, pô, porque Não, o das Flamengo. quartas de final, ali, ó, já as cabeças. Não, o Flamengo vai perder amanhã pro Bayern. Não, não tem como, não tem como. Essa forçação de barra que a mídia tá em cima do Flamengo, não precisa, não tem como. É, só se os deuses da bola amanhã quiser que o Flamengo ganhe. Não, que todos os jogadores do Bayern acordem com a mesma diarreia que tá o Mbappé, talvez. Talvez dê, não vai dar. Mano, eu tava vendo o esquema de jogo do Company, mano. Se o Santista gostou do Sampaoli, o Company aqui ia ser rei, mano. O cara chega com 10 jogadores no ataque. Simplesmente assim. Não, que nem eu tava comentando hoje, eu tive uma comemoração de aniversário da minha mãe. Dar um beijinho, mandar um beijo aí pra ela. Cara, eu comentei com um primo meu que estava lá na casa dela. Pô, o Musiala jogou um jogo só. Pô. Ele não precisou jogar mais. E é o artilheiro. E é o artilheiro do campeonato. Cara, a gente tá brincando aí do Cartola do Mundial, eu e o Everton. Cara, eu coloquei o cara, eu consegui só com ele fazer mais de 30 pontos. Mano. Cara, e deixa eu ver quem mais ali. Deixa eu lembrar. O Fluminense não vai passar do adversário dele, É né? Que é a Fluminense Inter de Milão. e a Inter. Nossa, é loucura, velho. Não vai passar, porque a Inter, jogando meia bomba, ganha do Mano, Fluminense. quem poderia passar quem ganhasse de hoje do Palmeiras e Botafogo? Como foi o Palmeiras, passou o Palmeiras e foi o que deu mais sorte. E aí é um recado para finalizar meu vídeo em poucas palavras, Vitor. Eu acho que o campeão vai ficar entre City, Hum, Bayern, tu é o cara da análise. Tu é o cara da análise. Pra e mim, aí depende, pra mim tu tinha que parar aí. e aí depende o que, que o Real Madrid vai querer. A Real Madrid tá pé fofo, Não, mano. Ele tá vendo esquema, o Xabi Alonso, mano. não, então, E, mas então, é isso que eu tô e falando. ele já sabe que o time que tá jogando com ele aí agora não é o time que ele vai ter na primeira rodada da La Liga, não vai ser esse time. Se ele meter e falar assim, ó, vamos fechar a casa. Porque, mano, vamos e convenhamos, o Real Madrid não tá bem, o esquema do time ainda não encaixou, os players que estão lá não estão felizes, não estão contentes, mas se os caras jogar 10% ganha. Uhum. Então, se você for parar pra E eu vou na pensar, magia da Inter, tá? Até colocando meu cartola, tá? a Inter de Milão, Não, da Juventus, perdão. ah, então, se a Juventus conseguir passar amanhã do Real, Na terça. nessa rodada do Real, eu acho que a Juventus também pode ir longe, assim Uhum. como o Monterrey pode ir longe, como o Chelsea vai acabar indo longe por causa da tabela, porque o Chelsea vai ganhar do Palmeiras. O Palmeiras não fez um bom jogo hoje contra o Botafogo. É um Ficou jogo mentiroso. estacionadinho. Foi um jogo mentiroso o que aconteceu hoje. E aí, já para terminar minhas palavras, os campeões eu acho que vai ficar entre aí. Manchester City, Bayern, e aí depende o que o Real Madrid quer, barra Juventus. Vai ficar entre esses três. Não vai fugir disso. E ainda, se você quiser, em escala, primeira
Na minha Bayern. opinião, primeiro o City e o Bayern ali assim, ó, Quase, quase. cabeça por cabeça. Jogo de 1-0, 2-1. Cara, eu acho que eu vou concordar em 100% com você. Já me despedindo aí dos nossos telenautas. Falei hoje e repito, acredito que o City está jogando de forma um pouco mais séria pela temporada que teve na última temporada. Foi uma temporada desastrosa. E o sonho do nosso querido nosso Pepe, que não é o canhão da Vila, é o Rodrigo, o Raio, que a gente estava comentando que não está feliz. E o que ele foi resolver com o Ancelotti lá, quando ele falou que precisava resolver, nós não sabemos. Se ele foi comprar uma casa na Inglaterra, se ele foi ver as estadias lá, porque como ele sumiu um pouco da mídia, até das suas redes sociais na época. Não sei se estava passando por um momento conturbado. Eu acredito que não seja por isso. Porque o que acontece? Pô, já teve. Pô, vazou a gravidez lá dos filhos dele, vazou um monte de coisa e o cara tava aí feliz. E nesse momento quando ele falou aquilo pro Guardiola não, pro Ancelotti. Ancelotti, eu acho que até pesou para o Ancelotti trazer a público. Eles já vinham falando isso desde o Real Madrid, acredito eu. Então, eu acho que, como eu também já falei no vídeo, o time que começar a La Liga não vai ser esse time. Não sei o que vai acontecer lá em Madrid. Mas o problema é deles. E ó, o maior branco de todos os tempos, a camisa alve, a branca que resplandece, é só do Santão. E tamo voltando, tamo bem. E ó, só como despedida aí, curte, comente, compartilha. Vamos aí atualizando vocês. Provavelmente na quarta-feira, vídeo fazendo um resumo das rodadas de classificação no Mundial. Vou pedir para o Everton, como dei a sugestão, falar das questões aí do Lyon, porque é um assunto que eu acho que ele tem até uma maestria a mais para falar, porque entende de um futebol que eu não entendo propriamente dito. E isso vai só alegrar aí as nossas tardes, nossas noites e madrugadas. Faça companhia pra gente. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe. Nos vemos na quarta-feira. Nos vemos na quarta-feira. Tchau, tchau. E é isso. E o Santão já voltou de férias. Com o menino Ney. Eu vou, eu volto e eu fico.